Boa noite a todos. Entrando, hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente de constelação, mas é muito parecida. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Oi, Jorge. Oi, Kátia. Rose. Oi, amada. Catinha querida. Oi, Rose. Vai entrando. Márcia. Sejam bem-vindos. Vamos entrando, gente. Dá 5 minutinhos aqui para eu começar a falar. E quero abordar um tema hoje que é uma técnica que eu trabalho há 30 anos com isso e muita gente não conhece ainda. Por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece. Oi, Cândida, saudade de você. Oi, Soninha. Tá muito frio por aí, nas Minas Gerais? Oi, Rita, querida, vai entrando. Boa noite a todos. Vamos entrando. Olá. Bom, gente, deixa eu ver que horas são aqui. 8 horas e 5 minutos. Vamos dar mais 2 minutinhos para ver se entra alguém. Bom, hoje é um tema um pouco diferente. Eu queria falar sobre a cinesiologia quântica. A cinesiologia é o meu xodózinho. Eu trabalho com isso há 30 anos. Boa noite, Miriam. Vamos entrando. Vamos entrando, gente. A cinesiologia é uma técnica que usa o tônus muscular para conversar com o corpo. Oi, Suzana, querida, boa noite. Vamos entrando. Nós temos uma inteligência inata. Alguém tem ideia do que é uma inteligência inata? Eu sempre digo que nós temos duas mentes. Uma é a mente inferior, que é aquela egóica, que é aquela cheia de crenças, de julgamentos, de críticas, de achismos. E nós temos uma outra, você também é queridíssima, e nós temos uma outra que é uma consciência um pouco mais sutil, um pouco mais inteligente, um pouco mais imparcial, um pouco não, totalmente. E é uma mente mais sutil, né? Onde entram os nossas percepções, digamos, extrasensoriais. E quando eu falo percepções, eu estou falando além dos 5 sentidos, porque os 5 sentidos que nós temos, olfato, tato, audição, visão, eles são sentidos. Mas nós temos outros sentidos que nós usamos diariamente e não percebemos. E tem pessoas que têm sentidos muito mais sutis e que não percebem, e que tem outras que não acessam, literalmente não acessam essa sutileza interna, que está ligada a essa mente superior, digamos assim. Solicitação para entrar, todo mundo pode entrar, é só clicar lá e entrar, tá livre. Taumaturgo Selene, clica lá e entra. Então, a cinesiologia começou porque assim, você usa um tônus muscular para conversar com o corpo.
como uma ferramenta de acesso aos dois hemisférios cerebrais. Nós temos o hemisfério direito e temos o hemisfério esquerdo. Por isso da importância de nós usarmos essas duas percepções que nós temos, porque são duas percepções diferenciadas de ação, de expressão no mundo. Eu digo que nós somos duas pessoas, até brinquei com isso na live que eu fiz de relacionamento. Então nós somos duas pessoas, uma mais masculina, mais yang, né? E outra yin, mais delicada, mais criativa, mais holística, que tem umas percepções mais aguçadas, uma intuição mais fina, que seria o feminino, né? Do nosso lado. E o hemisfério direito, que é o feminino, o hemisfério esquerdo, que é o masculino, porque nós trabalhamos no padrão cruzado. Padrão cruzado é esse hemisfério direito comanda o meu lado esquerdo do corpo, o lado do meu coração, né? Talvez vocês estejam vendo espelhado aí. E o meu hemisfério esquerdo comanda o meu lado direito, né? De ação, aquele que coloca em ação as coisas. O hemisfério direito, criativo, ele é mais holístico, ele vê todas as possibilidades. E o hemisfério esquerdo, que coloca em ação, ele é mais objetivo, ele é mais racional, digamos assim. E quando nós estamos unilaterais, numa tendência a ser mais uma coisa do que outra, nós temos pouca visibilidade do todo, né? Pouca visibilidade daquilo que está à nossa frente. E essa harmonização do nosso masculino e do nosso feminino, dessas duas polaridades, yin e yang, e eu não estou falando de gênero, eu estou falando de ação, de criação, de percepção, né? Eu estou falando de sentidos, que todos temos, homens ou mulheres, nós temos essas duas polaridades. Assim como a gente veio de pai e de mãe, né? Nós viemos de duas polaridades. O ser humano, ele não consegue ser feito, ele não é hermafrodita, né? Ele é um ser que precisa copular, ele precisa de um sexo com outro, dessa integração, dessa fusão, para que um outro ser possa nascer. E esse ser nasce com essas percepções do masculino e do feminino, que estão lá atrás. E isso é que nós vamos trabalhando no campo sistêmico, digamos assim. Agora, o que nos afeta em determinadas situações, nós não sabemos. A cinesiologia quântica, ela tem essa entrada sistêmica em todo o seu campo. Ele acessa o teu HD externo, todas as suas memórias, em qualquer tempo, em qualquer espaço, porque é quântico. Então, assim, para você ter uma ideia do que essa imagem quântica significa, você teria que entender um pouco da física quântica, um pouco dessa mecânica, né? Então, assim, diz que o observador, ele modifica aquilo que está sendo observado. Mas aquilo que está sendo observado, ele tem que ser ele tem que ter uma cognição, ele tem que ter uma compreensão, ele tem um respaldo interno de aprendizado, né? De entendimento sobre aquilo, para ele poder mudar aquilo. Então, essa crença toda é a base da cinesiologia. O que a cinesiologia faz? Ela vai na sua parte primária, nas suas partes mais dolorosas, nas idades onde houveram situações definidas de histórias que foram acumulando. Você imagina uma situação que tenha acontecido com você quando você era pequeno, por exemplo. Um acidente de carro, que você era bebê, estava no colo, né, da sua mãe, e houve aquele susto, houve aquele impacto, né? Teve sangue, teve machucado, ninguém morreu. Mas às vezes pode morrer,
Se morrer, pior ainda, porque o impacto é maior, a dor é maior, o drama é maior, a confusão é maior, né? E tudo isso são impactos que criam emoções fragmentadas no campo da criança. A partir daí, até os 3 anos de idade, a criança vai criando uma imagem, né? E vai guardando sensações e percepções do meio ambiente. E a parte cognitiva dela vai ficar trabalhando. De que forma? Às vezes na dor, às vezes no medo e às vezes no mais dor ainda por vir. E aí o que acontece? Ou a criança hipercompensa, indo para um extremo, porque ela não quer ter medo, ela não quer vivenciar aquilo, então ela faz tudo diferente, mas no fundo a base dela está retida no medo. Ela pode ser agressiva, ela pode ser autoritária, ela pode ser prepotente, mas a base dela interna é o medo. Então existem várias situações ocultas, né, que estão dentro de cada ser humano, que vai criando aspectos da sua personalidade. Então, a criança tem medo, a criança tem raiva, a criança tem separação, a criança tem sentimento de ser insignificante, de não ser interpretada, ou não ser querida, ou não ser amada, ou não ser respeitada no grupo. Existe uma série de coisas, ter sofrido bullying. Então, essas historinhas que vão acontecendo ao longo da sua vida, elas vão deixando uma marca. É como se você tivesse salvado, tivesse aberto uma pasta. Pasta do medo, pasta do amor, pasta da tristeza, pasta da alegria, pasta da separação. E cada situação, aquele namorado me abandonou, pasta da separação. Arquivo, fulano me abandonou. Pasta da... eu senti tristeza, pasta da tristeza. Então você vai acumulando arquivos e vai somando essas histórias ao longo da sua vida. Se você não resolveu uma história lá na infância e ficou ainda por ressignificar uma história, ou essa história já tem uma imagem que venha lá do seu passado, e quando eu digo passado, eu estou falando do passado pai e mãe, embora exista outros, você tem imagens que são fortalecidas na medida em que acontece contigo nessa vida. Então você traz imagens fragmentadas do campo familiar, dessa nuvem do campo familiar, e se adequa com as suas histórias, ou seja, aquela memória da tristeza da minha mãe porque ela perdeu a mãe dela, ou porque ela foi abandonada pela mãe, ou foi abandonada pelo primeiro marido, ou perdeu um filho, ou teve um aborto, ou sei lá, ou perdeu um emprego, ou foi humilhada. Várias coisas acontecem e eu estou vivenciando isso no campo da família. Isso vai servir para mim de alguma forma. Porque quando eu me identifico e eu convivo com as pessoas, de uma forma epigenética, eu atraio para mim mais do mesmo, né? E eu reforço o meu padrão e vou acumulando nas minhas pastas esses arquivos. O quanto que isso pesa na minha posição hoje, na minha postura, na minha forma de agir, na minha forma de ser, que são elas. Cada pessoa toma isso de uma proporção maior ou menor. Impactos, às vezes, simples para nós, que você olha e diz, meu Deus, mas que bobagem, essa pessoa está fazendo uma tempestade num copo d'água. Para ela não é. Cada um tem uma natureza. E a natureza é uma coisa muito pessoal e muito delicada. E nós precisamos respeitar a natureza, as diferenças de cada um.
Quando eu acesso, e a forma de a gente acessar esse campo na cinesiologia é através de um tônus muscular. E o tônus não é alisando. Por exemplo, esse músculo que está aqui, é um músculozinho que tem bem aqui, chama-se deltoide anterior, tá? Eu posso usar esse músculo como um movimento assim, ó, mais embaixo, né? Para baixo. Então, quando eu faço isso, ele está baixando. Eu sou Selene e aperto, meu braço está firme. Eu sou Joana, o meu braço desce, ele não segura. Então, isso é uma forma de eu saber se meu músculo está ligado ou está desligado. Um músculo forte é algo bom para mim, um músculo fraco é algo que não é tão bom. E aquilo que não é tão bom precisa ser olhado, precisa ser trabalhado. E é dessa forma suave, delicada, gentil, que nós trabalhamos na cinesiologia. Qual é o maior barato desse trabalho? O maior barato desse trabalho é que não tem achismo de terapeuta. Eu trabalho com isso há 30 anos. Lá atrás, eu me encantei por esse trabalho, porque eu tenho uma resposta que vai além da minha percepção. E essa resposta é trazida à tona através de uma simples pergunta. Então, nós criamos um protocolo que facilita muito ao terapeuta, e ele tem aquele protocolo que ele segue perguntando e o próprio corpo vai dizendo é isso, é aquilo, não é isso, é aquilo outro, e o que eu quero trabalhar, o que eu não quero, e depois ele diz como ele vai trabalhar, até onde ele vai acessar isso, aonde ele vai, em que idade ele vai. Então ele vai fazendo uma recessão muitas vezes. E essa recessão eu tenho 50 anos e aí eu vou andando no tempo, nas idades onde houveram as situações estressantes. Por exemplo, eu tenho uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Eu quero trabalhar essa dor de cabeça. Então, nós vamos perguntar ao corpo qual é a carga de estresse que você tem com essa dor de cabeça hoje. De 1 a 100. Em percentual, que pode ser 80%, 100%, 50%. Qual é o seu poder? Né? Você tem que ter um poder, recursos internos para poder lidar com isso. Então, qual é esse poder, essa força positiva que você tem para lidar? Em percentual. Então, você pode ter 80% de estresse e pode ter 20% de poder, mas pode ter 50%. Ou às vezes você pode ter 100%, pode até mais, mas não está sabendo lidar com essa carga de estresse. Mas você tem boa vontade para mudar as situações? Porque não adianta você ir no terapeuta, não adianta você orar na igreja e pedir um milagre se você não faz a sua parte, né? Então, toda situação tem uma parte. Quando você faz uma terapia, você acessa as suas questões, mas depois tem a integração disso, a cognição disso, para que você possa começar a dar um passo diferente, a mudar a sua ação no mundo. Porque se você não muda a ação, não muda nada, né? Não adianta. O que adianta você ter a compreensão, mas não ter a ação? Então você não muda. E isso é que faz toda a diferença no campo sistêmico, inclusive na constelação. Porque o entendimento, a compreensão e a aceitação daquele movimento e da mudança daquilo é que faz com que o campo se modifique. Então você testa essa percentual de boa vontade. Qual é a minha boa vontade em mudar, em ressignificar, em melhorar a minha vida, em deixar de fumar, ou em deixar de ser gulosa, ou em deixar de brigar, ou em deixar de fazer qualquer vício, de qualquer coisa que eu esteja fazendo, que esteja prejudicando a mim e o ambiente em que eu vivo. Porque a gente não vive sozinho. Então, nós temos que perceber que nós precisamos sempre do outro. E o outro precisa de nós.
Não é uma questão de estar o tempo todo pendurado na dependência ou na codependência. Não é isso. E o trabalho é exatamente para isso. Então, o que me interessou, o que me atraiu na constelação, na cinesiologia quântica, é que não tem o achismo do terapeuta. Eu nunca vou dizer para você o que é bom para você. Porque o que é bom para você, que eu acho que é bom para você, não é bom para você, é bom para mim. Porque o achismo é meu. Então, assim, eu pergunto tudo ao seu corpo. Eu pergunto, inclusive, como eu vou corrigir a sua reatividade, a sua dor, o seu vício. O teu corpo me diz emocionalmente as coisas que estão aprisionadas ali. Quem está ali? Quem está atuando? Você ficou reativo a quem? Essa dor no teu ombro está presa a quem? Em que idade isso começou? Então, o que ressignifica? A facilidade da cinesiologia é quando você vai no espaço-tempo, no momento onde houve o trauma, no momento onde houve a causa, e ali o corpo diz como corrige. Você pode ter 50 anos. Se você teve um trauma aos 5 anos e teu corpo volta aos 5 anos, naquele momento em que você volta para o trauma, você vai sentir aquela dor da mesma forma, na mesma intensidade muitas vezes. Só que nesse momento você está com todo um outro potencial de apoio, de ajuda diferente, né? Então você está retirando, o teu corpo está dizendo como retira os estresses acumulados no espaço-tempo. No espaço-tempo onde você viveu as histórias. E o que acontece quando você vai lá na causa? Que é a mesma coisa que a gente faz com o fenômeno do campo sistêmico. Você vai lá na história do passado, aonde houve a primeira dor, onde houve o primeiro abandono, onde houve a primeira história, e ressignifica lá. Porque mesmo na constelação, se você não ressignificar lá, não vai adiantar aqui. Não vai adiantar. É bobagem. Então, o que nós precisamos perceber num campo e no outro? Qual é essa dobradinha? Por que a constelação me entusiasmou tanto? Porque ela também não tem achismo de terapeuta. Facilitador de constelação que atua no campo não está constelando. Ele está fazendo qualquer outro trabalho, menos constelação sistêmica. Porque a constelação sistêmica é fenômeno. E o campo te diz o que ele quer. Ele é que escolhe o desdobramento da solução ou da não solução. Não é você, como terapeuta, que vai modificar a história. Assim como na cinesiologia quântica, não é você que vai dizer, então eu vou fazer isso, você toma isso, você fala isso. De jeito nenhum. Nós temos um protocolo e temos 61 correções. Qual é a correção que o corpo quer aos 10 anos de idade? Eu não sei. O corpo sabe. Ele sabe exatamente o que vai corrigir, o que vai ressignificar, o que vai equilibrar o teu circuito interno. Porque quando eu falo circuito interno, eu estou falando de vários sistemas. Então aí, quando eu entro na cinesiologia quântica, eu não estou trabalhando só o mental ou o emocional. Eu estou trabalhando vários sistemas que estão atuando junto. Nós temos hormônios, nós temos células, nós temos sangue, nós temos metabolismo, nós temos uma série, parasimpático, simpático, mas não sei o quê. Nós temos vários aspectos cerebrais. Gente, fígado, baço, pâncreas, tudo isso está falando com você. Tudo isso fala. O corpo fala. Ele fala o que ele sente, ele diz qual é a dor, ele diz o que ele somatizou. Ele sempre está trazendo para você uma informação precisa. A gente é que não está acostumado a ouvir e a perceber, porque a gente não usa todos os nossos sentidos. Porque nós não estamos com os nossos aspectos integrados.
Quanto mais trabalhado e integrado você tiver, mais percepção do seu campo você vai ter. E mais força e foco e confiança e centramento você vai ter para tomar as rédeas da sua vida. Porque você não pode ficar a vida inteira fazendo terapia. Eu não quero ficar com cliente 20 anos, 5 anos, 1 ano. Ele pode ir e voltar, ele vai. Ah, agora aconteceu um estresse. Ah, você pode tirar meu estresse? Sim, tira o estresse. Entendeu? Então você tira o estresse e ele fica mais um tempo. E ele pode voltar a hora que ele quiser. Não tem codependência de terapeuta com cliente. Não existe isso. A cinesiologia quântica, ela pode trabalhar uma família inteira. Porque eu não fico vinculado. Porque eu não quero esse vínculo. É diferente, é outro tipo de trabalho. Como a constelação também. Nós não temos esse vínculo. Nós trabalhamos o campo e o campo se reorganiza. Que é exatamente o que a cinesiologia quântica faz. Ela se reorganiza. Você, em 1 hora de trabalho em cinesiologia, você às vezes descobre situações e resolve situações que você às vezes levou 5 anos numa terapia normal. Puxa, eu levei 5 anos para descobrir isso, você em 1 hora descobriu. Eu não descobri, teu corpo me falou. É a grande diferença. Porque ele tem os registros. Eu não sei nada sobre você. Hoje tem... É muito bacana, é lindo. É uma terapia de ponta, pouca gente conhece isso, você tem uma ideia. Eu trabalho com isso há 30 anos. Eu criei meus filhos só com esse trabalho. A minha agenda sempre ficou cheia. Eu trabalho, inclusive, online, pessoas de fora do país. É um trabalho fantástico, porque ele integra todos os seus sistemas, os seus circuitos internos. Porque nós temos uma rede, está tudo interligado. Aí você diz, mas por que essa separação tem a ver com o meu baço? Ai, mas por que está falando que o meu pulmão está entrando nisso? E o que tem meu tio a ver com isso? Ele entra em todos os campos. Então ele vai em todas as possibilidades que você tem, que você desconhece. Mas nós temos, eu fiz questão nesse trabalho de criar, porque aí eu acabei criando a minha própria escola, né? Eu fiz várias escolas. Isso começou nos anos 60 nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Eu fui de várias escolas, eu fiz várias escolas. Mas quando chegou um momento, eu percebi, porque a cinesiologia tradicional de outras escolas, ela vai até a concepção. Concepção, a hora em que você é concebido. E aí, de repente, fazendo o trabalho, o corpo foi além da concepção. E aí eu testava de novo, ele ia além da concepção. E aí eu comecei a testar e fui para onde ele foi. Eu pedi permissão. Eu digo, tem permissão para entrar? Porque tem uma coisa, assim como na constelação, existe uma coisa que tem que ser uma permissão. Você não pode ir além desse movimento que é permitido pelo campo. Isso é uma coisa muito séria, né? Que eu dou isso nos meus cursos e falo para os meus alunos sempre isso. Nós mostramos isso tudo. E na cinesiologia, eu pergunto para o corpo se isso não vai causar desequilíbrio para mim. Porque não se esqueça de que nós estamos no campo. Lembra que eu falei dos campos mórficos lá naquela minha live? Vai lá, que você vai entender o que eu estou falando. Eu não vou repetir isso agora porque não dá tempo. Mas essa trama, né, acontece dessa forma. Quando eu estou no atendimento, eu dou para o meu cliente, ele vem e me pede tudo e muito mais às vezes de todos os meus conhecimentos. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu tenho para dar para o meu cliente. Por isso que eu não paro de estudar. Não só por eles, mas por mim também. Porque a minha capacidade intelectual de percepção extrasensorial aumenta. E o que é percepção extrasensorial? Todo mundo acha que isso é metafísico, que é coisa de bruxo, que é não sei o quê. Não é nada disso, gente. Isso aí é uma coisa que todo mundo tinha que ter. A gente tem mais de 20 percepções.
A gente só conhece 5 e mal usa as 5. Tem gente que ouve e não escuta. Tem gente que olha e não vê. Você pergunta depois, não sei. Você ouviu o que ele falou? Não sei. Então, não estava presente. Percebe o que eu estou falando? Sentidos apurados é você estar presente em todos os seus sentidos. Estar presente no seu corpo, mente, espírito, 24 horas. Isso é meditação perfeita. É você estar ali, integrado dentro de você. Qualquer um pode entrar, pode clicar lá e entrar. Então, o que é importante dentro da cinesiologia? É você acessar todas as situações que estão em desequilíbrio e que você fica olhando assim, a pessoa que chega a primeira vez diz, nossa, mas que coisa doida, como é que você descobriu isso? Até vitaminas, minerais, porque tem um módulo que eu fiz o micro e o macro universo. Porque não adianta você só trabalhar a parte emocional. Você tem que trabalhar os desequilíbrios sistêmicos, internos, de DNA, de metabolismo, de células, de tecidos, de lipídios, de tudo mais, de proteínas, de hormônios, que ficaram em desequilíbrio em função daquele trauma. Porque tem ressonância e está ficando em desequilíbrio até hoje, até causar em você uma doença 30 anos depois. Quando acontece alguma coisinha parecida, aquilo faz assim, pá! O copo transborda. Aí você diz, nossa, mas uma coisa tão simples, como é que aconteceu isso? Aconteceu porque aquilo foi uma gota a mais num copo que já estava cheio. E você não tinha noção de que a sua pasta já estava estourada. Entendeu? Esse é que é a situação bacana da pesquisa da cinesiologia. Porque você também está conectada com as estrelas, com o universo. Porque acha que você está aqui sozinho? Que só você aqui é azeitona da cocada no meio desse universo cheio de galáxias? Claro que não, né? Então, assim, eu estou em ressonância com o quê? E o que nessa onda desse planeta, desse sistema, desse universo, tem a ver comigo? Então, a gente tem uma emoção para ver. Qual é a emoção que roda nesse complexo de existência que nós temos, que atinge pessoas, às vezes, que estão lá na Inglaterra, que estão lá no Japão. Aí você diz, caramba, como é que é essa conexão? Eu só vim passear aqui, conheci uma pessoa lá do Japão. É isso. É a conexão do universo, do macro-universo, que faz com que você case com uma pessoa do estrangeiro, que você namore uma pessoa, que você vivencie situações. Porque você está nesse campo de programa que não atua só em você, mas em todo o seu campo cultural, transgeracional. Isso é lindo. Isso é lindo. Vamos combinar? É lindo, gente. Eu sou suspeita para falar porque eu amo esse trabalho. Eu tenho tantas histórias maravilhosas nesses 30 anos, né? Que eu não sei ainda por que eu não escrevi o livro. Acho que eu tenho que escrever. Mas muita gente não conhece esse trabalho, porque eu trabalho em consultório. Então eu fico no consultório atendendo, aí a pessoa vem e diz, nossa, que coisa fantástica, eu estou me sentindo ótimo, a dor passou, nunca mais eu senti nada, nossa, aquela depressão, nossa, aquela angústia, nossa, aquele pânico sumiu. E aí ela, que não, você tem que trabalhar minha mãe, você pode? Claro. Você pode trabalhar meu filho? Claro. Pode trabalhar minha irmã? Pode. E você trabalha a família inteira. E família que trabalha unida, cresce unida, né? Porque todos estão trabalhados. Porque isso é um sistêmico. O que atinge a mim pode atingir minha irmã de forma diferente, mas essa engrenagem, ela está no mesmo campo sistêmico, né? Olha, tem alguém me dizendo que tá com saudade aqui.
mas eu não estou reconhecendo, que eu não vejo o rosto e o nome eu não estou reconhecendo. Então, esse trabalho realmente é encantador e ele me encantou por isso. Porque eu acredito piamente que nós temos que respeitar o espaço do outro. O espaço do outro é sagrado e ele tem que ser respeitado. Porque ele tem uma inteligência, ele tem uma hierarquia, ele tem um campo espiritual que está no comando. E é a mesma coisa, quando eu vou numa casa de alguém, eu toco a campainha. Eu não abro a porta e vou entrando, não é não? Você no telefone não marca? Você não pede licença? É assim que a gente faz com a cinesiologia. A gente pede licença. Então, quando funciona online, eu faço uma transferência. Porque nesse trabalho nós podemos trabalhar à distância. Nós podemos trabalhar pessoas que não estão presentes. Ah, no congresso que eu falei, né? Você se lembra do congresso, doutor Fernando, onde você fez uma demonstração, Nájila, a qual a sua mãe a chamava por outro nome e o corpo respondeu ao verdadeiro nome? Pois é, ele tem essa inteligência, né? Eu jamais podia imaginar isso. Alguém com esse trabalho espetacular em Vitória, Espírito Santo? Ainda não. É bom de abrir alguém lá, né? A gente precisa ter uma pessoa em cada estado, pelo menos. Oi, Simone, prazer revê-la. Ai, obrigada. Então, muitos clientes aqui presentes dizendo que ama esse trabalho. Realmente é um trabalho fantástico, porque a gente está a serviço daquele campo, está a serviço daquela família, está a serviço daquela alma. E aquela alma precisa de ajuda às vezes, porque às vezes você está na tua cara, está aqui na tua cara e você não está vendo. Aí chega uma pessoa e diz, ué, mas você não viu? Estava aqui o tempo todo. Hã? Estava aqui? Como estava aqui? Sabe por quê? Porque quando você integra esses dois hemisférios, você fica muito mais esperta. Quando você tem uma unilateralidade, você está mais para a direita ou mais para a esquerda, mais para o hemisfério ou para o outro, você está tendencioso. Então, se você não ativa o hemisfério direito, por exemplo, que é o holístico, que é o perceptivo, que vê todas as possibilidades, você tem menos escolhas. Quando você começa a fazer o trabalho de cinesiologia, a como convencer alguém a ir numa consulta com você, manda ver meu site, lá no meu site, eu acho que está lá no YouTube também. Tem uma entrevista que eu dou para a televisão de Maceió, que eu fui dar um treinamento lá, e ali está tão bem explicado que a pessoa, se ouvir e ela se interessar, aí ela vai. Que nós não podemos obrigar ninguém. Sabe por quê? Porque cada um tem um estágio de evolutivo diferente do outro. Tem gente que vem fazer uma constelação e leva 1 ano para mudar o programa. Tem gente que no dia seguinte a história dela já mudou. No dia seguinte a coisa já fez assim. Existe uma coisa de aceitação, de percepção e de aceitação e colhimento. Se você não aceita, e outra coisa que tem na constelação e também na cinesiologia. Na cinesiologia nós temos um mapa maravilhoso de leitura de campo, que é o mapa das emoções. Que ela atua em vários níveis de consciência, no consciente, no subconsciente, lá na ancestralidade. E ela atua no nível vertical também, que é no céu, no homem e na terra. Nas imagens mais profundas, mais primitivas, e naquela que amplia a consciência, e naquela mundana, onde o homem atua no dia a dia, no ego dele, na dor dele mais primitiva, né? E atualizado. Mas o mais importante nisso tudo é a aceitação.
A cinesiologia e o mapa das emoções é fantástico, porque ali você, com uma palavra, você descobre toda a história da pessoa. E quem criou isso, basicamente, foi a escola da 3-in-1, né? A 3-in-1 Concept criou esse movimento de um mapa preciso, né? E dentro da cinesiologia quântica, o que eu fiz foi remontar esse mapa e amplificar esse mapa, né? Mas basicamente é uma criação da 3-in-1, dos nossos mestres queridos que eu honro diariamente, sempre, né? Porque foi um presente na minha vida conhecer essa escola, que eu me apaixonei, né? E antes de abrir a minha escola, eu fiz uma constelação onde eu coloquei todos eles e reverenciei profundamente. Fizemos um trabalho muito bonito, porque eu queria saber se eu tinha essa permissão dos meus mestres para abrir uma escola. E eu acho que a hierarquia e aquele que vem primeiro é fundamental da gente respeitar. Porque eu sou pequena diante deles. Eu sou grande diante dos meus alunos, mas diante dos meus mestres eu sou pequena. Assim como eu sou pequena diante dos meus pais. Entenderam? A hierarquia é fundamental. E a primeira coisa é a inclusão. E a inclusão tem uma palavra que é a aceitação. Aceitação de coração, aceitação plena. Quando você tem aceitação, você tem escolha. Quando você não aceita, você fica sem escolha. Você fica com o seu campo bloqueado. Você não consegue ir além. Você não consegue fazer diferente. Porque você está aprisionado num antagonismo, numa crença, numa rigidez de postura, num processo hostil das suas emoções mais primitivas, né? E aí você perde o entusiasmo da vida, você perde a sintonia com as suas hierarquias, você perde a aceitação de estar viva, de ter a sua vida, mesmo que seja diferente, mesmo que não faça igual, mesmo que tenha acontecido tanta coisa ruim, né? Porque você acolhe o bom e o ruim. Aí vem a má consciência e a boa consciência. O que é bom, o que é ruim? Se tudo faz parte. Se nós temos tudo dentro de nós. Nós não somos só bonzinhos ou só malzinhos. Aí eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta a uma cliente. Se alguém mata um filho seu e você encontra com esse assassino, o que você faz? Eu vou no pescoço dele, eu mato ele. Eu digo, então, você não é diferente do assassino. Aí ela fez assim, parece que ela nunca tinha percebido que é mais do mesmo. Quem é bom e quem é ruim? Eu sou boa porque eu matei o assassino? E ele é ruim porque matou o meu filho? Entenderam? Aonde que está a tua consciência, a tua boa consciência, a tua má consciência? Aí me faz lembrar aquela história dos índios Zulus que o Bert Hellinger contava, né? E que a gente vê nos livros falando das histórias, que lá na tribo, se um mata o filho de outra família, essa família que perdeu o filho acolhe o assassino em casa. Eles dizem assim, esse rapaz não teve amor, não teve educação, coitado. E nós é que somos os civilizados, eles são os primitivos. Então onde que está a consciência amorosa no campo? Do respeito? É muito difícil isso, né? É muito difícil, mas é isso mesmo. Então, assim, onde que você está? A minha verdade é melhor do que a sua? Eu tenho razão e você não? Só eu sei? Só a minha verdade absoluta?
Não é assim, né, gente? Nós temos que ser muito imparciais. Para trabalhar com essa técnica, nós temos que ser imparciais. E dentro das constelações sistêmicas, eu criei o Curar o Curador, que é uma formação em constelação, onde os alunos se trabalham, né? Tem as dinâmicas, onde a gente vai com as mini constelações e com as constelações trabalhando as questões mais importantes da tua vida. Assim como na cinesiologia, nos nossos trabalhos, um trabalha o outro. O treinamento é prática, prática o tempo todo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar uma formação online da parte teórica. E assim que começar a liberação, nós vamos usar máscaras para fazer a parte presencial, com todo aparato que a gente precise de cuidados, né? E nós podemos trabalhar um ao outro, né? Porque nós vamos trabalhar numa distância razoável e de máscara, sem problema nenhum. E também nas constelações nós vamos poder fazer isso. Por enquanto, nós estamos nos reservando. Então, para que a gente não perca tempo, eu vou abrir e vou lançar os 2 cursos, porque tem gente que já até me pagou o curso que ia começar agora em maio. E a gente precisa começar. Agora, essa formação, gente, é fantástica. Não tem quem não goste disso. Porque todo mundo precisa olhar para si, olhar para as suas questões mais profundas, saber das suas dores, tirar as reatividades. Reatividade, então, é uma coisa fantástica. Quando algo acontece comigo, por exemplo, eu escuto um estrondo aqui, eu levo um susto. Essa minha posição, tem ideia de quantos músculos estão em conexão? A minha posição de olhar, a minha mão, o meu torso, o meu tronco, as minhas pernas, o meu pé, tudo, o meu olhar, tá tudo interligado. Tudo fez uma fotografia imediata do momento em que aquilo aconteceu. Mas eu não vi, foi só um som. Mas esse som me remete a uma lembrança, num espaço-tempo quântico. Pode ter sido um acidente na rua que eu vi, pode ter sido a briga de um pai, de uma mãe, pode ter sido uma surra, ou uma pancada, ou uma batida de carro, pode ter sido algo que aconteceu com alguém da minha família, pode ter sido qualquer coisa que esteja no meu arquivo. E é na mesma hora que aquilo abre o arquivo e eu vejo o arquivo. E aí eu tenho que olhar para aquilo. E se eu não olhar, eu não vou desmistificar, eu não vou resolver. Porque tudo aconteceu lá atrás, não existe mais. Só existe no espaço-tempo como um filme. E filme, você pode mudar o final, gente. Porque você é o diretor, você é o ator, você é tudo. Porque é a tua vida. Quem escreve o teu livro é você. Podem entrar à vontade, é só clicar. Como leiga, qual seria a diferença de cinesiologia e constelação na prática? Desculpe se a pergunta é boa, mas estou começando a ouvir sobre o assunto. Sim, a diferença é essa que eu falei no início. Na constelação, você tem bonecos. Na constelação individual, que representam o sistema, que você pode colocar a doença, que você pode colocar o órgão, que você pode colocar a dor, que você pode colocar o pai, que você pode colocar a mãe, assim como na presencial, que você coloca pessoas para participar do trabalho. E essas pessoas, na hora que entram na posição que elas vão ocupar, como um sintoma, como uma mãe, como um pai, ela vai sentir, ela vai usar os sentidos, que era aquilo que eu estava fazendo. Os sentidos é sentir, aqui é bom
ou aqui é ruim? É confortável ou é desconfortável? Eu sinto uma pressão, eu sinto me empurrada para trás, me sinto empurrada para frente. É só isso. E quem vai fazer a leitura é o facilitador. E na cinesiologia, a partir dessa leitura que o facilitador faz na constelação, ele vai chegando à causa, né? Ele faz perguntas para o cliente vai dando algumas informações diante do que ele está vendo e ele vai chegar na causa para uma possível solução, se o campo assim permitir. Na cinesiologia, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos até essa causa, só que nós vamos perguntar ao corpo. O corpo é que vai determinar se é na família do pai, se é na família da mãe, se é avó, se é avô, se é bisavô, se é bisavó, e nós vamos até a causa. Se é em que idade, o corpo vai dizendo, tem 50, de 50 a 40, 30, 20, 20 ele fez um movimento. De 20 a 25, 25 a 30, 25, 26 anos. 26 anos. O que aconteceu com 26 anos? 26 anos eu me separei, meu marido me traiu, ou minha mãe morreu, ou não sei o quê, ou eu fiquei doente, ou eu perdi um filho. Alguma coisa aconteceu porque o corpo tem um registro. E ele vai te levar naquele registro onde você precisa ressignificar alguma coisa. O que é ressignificar, gente? É harmonizar aquilo que ficou desarmonizado, de alguma forma. Então, na cinesiologia, nós temos correções. Primeiro, a gente tem um arquivo imenso de conexões que precisam ser vistas, que estão enredadas, que estão emaranhadas naquela questão que precisa ser olhada. E depois ele vai nos dizer como corrigir isso. E tudo perguntando ao corpo, tá? Já na constelação, são os representantes, ou o campo de olhada, de mirada, que você vai ter com relação para onde as pessoas estão olhando. Aí tem toda uma técnica por trás disso que eu ensino na formação. Para você aprender a ler o campo. Da mesma forma que você tem que aprender a ler o que o corpo fala, você tem que aprender a ler o campo de constelação. Essa é a diferença. Deu para você entender? Só participando você vai entender melhor. Por favor, fale sobre filhos adotivos. Não vou falar hoje sobre filhos adotivos. Isso foi numa outra questão. Posso falar sobre um outro dia, marcar só para isso, porque isso é uma live inteira, gente. Não dá para falar, dar uma pinceladinha. Infelizmente, Lenise, eu não vou poder te responder. Então, assim, qual é a diferença disso mais importante nisso? Que a cinesiologia, você trabalha aspectos das outras pessoas que estão ressoando com você, mas é um trabalho pessoal seu. Então, nós temos uma árvore, né? O nosso problema é uma árvore, mas ele tem várias raízes. Quantas raízes nós temos para trabalhar? Então, às vezes, uma enxaqueca, nós temos 4 sessões de cinesiologia, que aí você vai em várias ramificações, né? Dependendo do que o corpo quer trabalhar. Nós temos várias situações para poder trabalhar e o corpo é que vai determinar quantas sessões vamos fazer, porque não sou eu também que vou dizer isso. E depois também ele diz, se ele precisar de um floral, a gente testa um floral e ele tem uma inteligência que ele sabe qual é o floral. Nós temos um livro, perguntamos qual é a página e lá na página ele nos diz. Bom, gente, nós estamos quase encerrando também. Já são... deixa eu ver aqui a hora. Nós temos pouco tempo.
Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Sobre... A psicossomática ajuda, mas é outra leitura também, né? Embora dentro da cinesiologia nós temos muitas leituras corporais, né? Ligadas às emoções que atingem ao corpo, né? Que somatizam no corpo. Então, eu vou abrir, eu tô só organizando a grade, não sei ainda a data, mas eu quero começar isso agora no final de julho ou início de agosto. E eu vou começar a fazer isso pela internet, no Zoom, né? As pessoas vão entrando e nós vamos fazer presencial, porque eu acho que é melhor. Nós vamos tirando as dúvidas na hora, nós vamos fazendo as dinâmicas na hora, vocês vão aprendendo a fazer e vão fazendo junto, né? Isso é que é importante. Eu acho que é importante todo mundo participar e todo mundo treinar, tá bom? De repente, quem tem alguém em casa vai poder fazer a prática com alguém, pegar alguém, aprender com alguém, né? Isso é bacana. Não tem valor ainda, eu tô testando isso também, porque isso tudo vai ser testado. Como vai ser online, ficou um pouco diferenciado, então a gente pode ser que faça um preço mais em conta agora, né? Porque vai ser uma coisa diferente, e depois, quando a gente fazer a presencial, a gente faz uma outra conta de chegar, mas de uma forma bem suave, que vocês possam pagar com bastante suavidade e possam aprender essa técnica, porque eu acho que tinha que ter um cinesiologista em cada esquina, gente. Olha, já são 21 horas, eu quero deixar o meu beijo para vocês, e quinta-feira que vem temos live de novo, estaremos aqui, tá bom? Um grande abraço, grande beijo, e se inscrevam lá no YouTube, gente, porque é importante, todas as lives estão lá, e é bom vocês se inscreverem, porque depois eu posso fazer também live pelo YouTube, se eu tiver um grupo razoável, tá bom? Grande beijo a todos, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Boa noite.